A paz do Senhor Jesus. Sou grato a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus, revista da Escola Dominical. A Igreja Eleita, segundo trimestre de 2020, lição de número 5, sob o título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Agradeço a Deus por esta oportunidade e por você que nos acompanha e que junto conosco vamos aprendendo a cada dia um pouquinho mais da palavra de Deus. Oremos juntos. Pai de amor, te dou graças, Jesus, por esta oportunidade, por este canal aberto, Senhor, para ministrar a tua palavra. Através do estudo da revista da Escola Dominical, nós possamos, Senhor, alcançar vidas. Pai, fala conosco e fala, Senhor, com grande poder e autoridade. Transforma corações e vidas, Senhor, para que estejam sempre, ó Pai, libertos do pecado. Abençoa, Senhor, a todos que nos ouvem. Ó Pai, a eles e às suas famílias, dando graça e vitória, em nome de Jesus. Nós éramos presos pelo pecado, condenados à morte, mas agora somos livres em Cristo Jesus. Diz assim o nosso textuário que está em Efésios capítulo 2, versículo 4 e verso 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E a verdade prática diz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação. E ainda, recebemos o direito à vida eterna. Aleluia! Libertos do pecado, perdoados, salvos da condenação e ainda direito à vida eterna. Que maravilha! Ser livre é o desejo de todo homem. Ter essa liberdade em Cristo é ser livre do pecado. É por isso que a Bíblia nos diz em João capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o verso 36 diz: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade é Cristo. Jesus, o Filho de Deus, liberta o homem do pecado, da condenação e ainda garante vida eterna. Eu recordo agora do Salmo 126, quando o povo voltava do cativeiro. E eles diziam: nós estávamos como quem sonha, felizes. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. E entre as pessoas, entre as nações, se diziam: grandes coisas fez o Senhor por estes, e por isto estão alegres. Você está alegre? Você está feliz? Você é feliz? Quem tem Jesus é feliz. Sabe por quê? Porque é livre, porque é perdoado, porque não é mais condenado, porque tem direito à vida eterna, porque vai morar para sempre com o Senhor. Seja feliz, venha para Jesus, receba Jesus em sua vida. Ele perdoa os teus pecados, muda a sua história e transforma a sua vida, escreve seu nome no livro da vida e te dá direito à vida eterna. A leitura em classe está em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 10. Eu não vou ler, como você já sabe, aqui é um resumo breve da lição, mas a lição hoje ela está toda em cima dos textos da leitura em classe. E nós vamos a cada momento citá-la. Eu peço a você que, se tiver a revista, acompanhe na sua revista. Se não, com a própria Bíblia você pode acompanhar. Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 10. O objetivo geral diz assim: revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante vida eterna. A nossa vida, a nossa salvação é uma garantia da graça de Deus. Falar em liberdade, nós vamos falar então sobre 3 aspectos aqui na nossa lição. Primeiro, a antiga natureza morta em ofensas e pecado. Segundo, vivificados pela graça. E terceiro, a salvação não vem das obras. Só com número 1, a nossa condição anterior. Qual era a nossa condição antes de Cristo? A Bíblia diz em 2 Coríntios 5 e 17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Qual era a nossa condição? Aqui na leitura em classe, Efésios capítulo 2, verso 1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Nós estávamos mortos, condenados, sem vida, mas agora estamos vivos
Aleluia! Qual era a nossa condição anterior? Romanos, capítulo 3, verso 23, a Bíblia diz: destituídos foram da glória de Deus. É, isso mesmo, destituídos da glória de Deus. Romanos 7 e 14, vendidos ao pecado. Essa era a nossa condição anterior. Aqui em 1 João, capítulo 3, olha que terrível era a nossa condição. 1 João, capítulo 3, no verso 8, diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Quem comete o pecado é do diabo. Nós éramos do diabo. Mas o verso 8 ainda aqui, ele complementa dizendo assim: para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Aleluia! Quem tem Jesus escapou da condenação da morte, voltou à comunhão com Deus. Aleluia! Está agora comprado novamente, pertence ao Senhor e é restaurado à família de Deus. Aleluia! Glória seja a Deus. Item 2. As nossas ofensas e pecado. O versículo da leitura em classe, versículo número 2 e 3 diz: em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, filhos da ira, como os outros também. Olha qual era a nossa condição: ofensas e pecado. A nossa conduta, nós andávamos em ofensa e pecado. Vivíamos segundo o curso do mundo, éramos dominados por Satanás. Tinha, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que opera nos filhos da desobediência. Isso agia nas nossas vidas. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Olha, é uma grande misericórdia de Deus nos trazer de volta. Além do curso do mundo, todo mundo está fazendo, todo mundo está roubando, prostituindo, corrupção generalizada, imoralidade. E nós estávamos também assim. Mas hoje não. Hoje não, nossa condição mudou. A nossa conduta moral, social e também religiosa, espiritual, mudou. Hoje nós estamos em Cristo. Nós encontramos o Senhor. Hoje nós não somos mais filhos da desobediência, nós somos filhos por adoção de Deus. Nós somos resgatados a família. Nós não vivemos mais segundo o curso do mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Nós entendemos agora qual é a vontade de Deus para nós. Não conformamos mais com este mundo, mas transformamos pela renovação do nosso entendimento. Não fazemos mais a vontade da carne e dos pensamentos. Hoje nós temos uma nova conduta. Deus mudou a nossa história. Aqui em Efésios capítulo 1, verso 18, está escrito assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória e a sua herança nos santos. Aleluia, mudou a nossa vida. Jesus mudou a nossa vida. Nós estávamos mortos, mas agora vivemos. Qual era a nossa condição anterior? Nós estávamos perdidos. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 22. Olha como é que era a nossa condição de ofensa e pecado. Capítulo 22, o versículo 14 e 15, está escrito assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Nossa condição anterior era essa, segundo o curso do mundo, príncipe das potestades do ar, seguindo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filho da ira, mas agora libertos, mas agora crentes fiéis, agora salvos em Cristo, agora redimidos, agora com a mente de Cristo. Mudamos a nossa história a partir de que entregamos a nossa vida a Jesus. Quem ainda não fez isso, quem ainda não entregou sua vida a Jesus, tem que fazer urgente, porque as nossas ofensas nos levam à condenação.
Ezequiel capítulo 18, verso 20. A alma que pecar, esta morrerá. Tem uma sentença de morte vigorando para aqueles que não estão em Cristo. Porque Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Item 2 da nossa lição. O item 2 diz: vivificados pela graça. Veja como é que é isso. Vivificado pela graça. Item 2, número 1. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Lembra que nós estávamos como filhos da ira, condenados. Mas vamos ler aqui na nossa leitura em classe o que diz o versículo de número 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia! Deus, que é riquíssimo, riquíssimo em misericórdia, nos resgatou. Quando nós lemos João 3,16, fala porque Deus amou o mundo de tal maneira, é impossível para nós relatarmos quão grande é este amor. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 Pedro capítulo 1, verso 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aleluia! Por sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Nós estávamos mortos, nascemos de novo. É um ato da misericórdia de Deus. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. O que motivou a misericórdia de Deus em nosso favor foi o amor divino. Os termos latins, misere e cordis, vai falar sobre miserável e coração. É como se o Senhor tomou a nossa miserabilidade e colocou-nos no seu coração. Amparou-nos por seu grande amor. Recolheu-nos porque estávamos condenados à morte. E aí então nós temos direito a um novo viver, uma nova vida. Bem, é interessante que esse novo viver, ele nos deu livre-arbítrio para dizer se eu quero ou não. Eu preciso ler com você em João capítulo 3. A partir do verso 3 até o 7. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, gerado novamente, como nós lemos lá em 1 Pedro 1,3, não pode ver o reino do céu. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Necessário. É necessário nascer de novo. O nascimento espiritual é necessário. Ser gerado de novo. Agora não de uma semente corruptível da carne, mas agora pelo Espírito Santo de Deus. Mas isso eu preciso aceitar. É aí que vem, aqui mesmo em João 3, o verso 16, porque Deus amou o mundo. Mas veja o verso 17 a seguir dizendo: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Escute, Deus amou o mundo. Deus enviou o seu Filho. Deus não queria a condenação do mundo. Deus não queria que você perecesse. Deus não quer que você se perca. Deus não quer a sua derrota. Mas aqui está bem claro. Ele disse: os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens preferiram as trevas. E quem prefere as trevas permanecerá em treva, mas quem desejar a luz, vem para Jesus, recebe Ele. Ele é a luz que se manifestou nas trevas.
uma grande luz que se manifestou trazendo salvação aos homens, a graça divina. Aleluia! Este ato de misericórdia, Deus enviou seu Filho e nos deu essa oportunidade e hoje chama. Vinde, cansados e oprimidos. Vinde a mim, todos vós, os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vem e achareis em mim descanso para a vossa alma. Vem, o chamamento de Jesus Cristo é para que você faça parte desta família salva e perdoada. Número 2, vivificado por sua graça. Veja, nós fomos alcançados pela misericórdia e fomos vivificados pela graça. Eu vou ler do verso 4 ao 6, que diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. É esta vivificação em Cristo pela graça. Este ato da graça, graça é favor imerecido, é este favor imerecido que nós recebemos. Nós estávamos mortos e Ele nos trouxe a vida. Você voltou a viver a partir de Cristo. Você poderá viver a partir de Cristo, quem não tem ainda. É isto mesmo, é um ato da graça de Deus. Aqui em Hebreus capítulo de número 2, nós podemos ler os versos de número 14 a 18. Veja o que diz a palavra: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Olha que ato de misericórdia de Deus, ele assumindo o nosso lugar, aniquilando o poder da morte. Mas sabe o que diz também aqui em 1 Pedro 3, verso 18? Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito. Esta é uma ação da graça. Ele se ofereceu por nós, favor imerecido, do grego charis, graça, favor imerecido por nós. Ele tomou o nosso lugar, ele morreu por nós, ele tomou a nossa culpa e ele foi sacrificado por nós. Romanos capítulo 8, versículo 10 ainda diz assim: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Aleluia! Temos garantia de vida eterna. Número 3, do item 2, exaltados por sua graça. Veja, é tão maravilhoso saber disso, é tão maravilhoso compreender isso. A leitura em classe, capítulo 2, verso 7, diz assim, versos 6 e 7. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Olha aí, nos fez ressuscitar, nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar em lugares em Cristo Jesus. Glória seja dada a Deus. E finalmente, o item 3 da nossa lição fala sobre a salvação não vem das obras. Está escrito aqui no versículo de número 8 da nossa leitura em classe. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então veja, não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para testificar da nossa salvação pelas obras. As pessoas reconhecem que Jesus está em nós, porque andamos segundo a obediência e cumprimos em nossa vida o caráter cristão. As pessoas olham e dizem: eis aí um homem de Deus, eis aí uma serva de Deus. As obras não salvam, mas a falta delas pode condenar.
As parábolas dos talentos falam sobre isso. Quando ele chega e faz conta com aqueles que receberam dele talentos. E eles se justificam. Me deste 5 talentos, granjei outros 5. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Faz conta com o outro, ele diz, Senhor, me deste 2 talentos. Granjei outros 2. Muito bem. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O outro disse, o Senhor me deu 1. E eu sabia que o Senhor era um homem duro. Eu sabia que o Senhor era poderoso. E eu temi. Eu guardei o que é teu. Está aqui. Eu te entrego de volta, intacto. E ele disse, mal, negligente, infiel. Apartai-vos. Veja, nós somos salvos. Nós somos perdoados. Nós somos resgatados para as boas obras. Nós somos eleitos para as boas obras. Para praticarmos as obras de um servo de Deus. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Nós precisamos fazer algo para Deus. Nós precisamos trabalhar. Nós somos salvos pela graça. Aqui fica bem claro, quando nós lemos em Tito, capítulo de número 2, a partir do verso 11, ele vai falar sobre a salvação. E diz, porque a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus é Cristo. Jesus se manifestou. E ele ensina-nos a renunciar à impiedade e a viver no presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, aleluia, do aparecimento da glória de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. E aí no capítulo 3, a partir do verso 3, nós lemos assim, porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade de Deus e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvesse-nos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Veja, a salvação pela graça. E as obras, elas são a evidência da nossa salvação. E nós temos que tornar bem evidente a nossa salvação. Se antes nós éramos como aqui, vivíamos em deleite, éramos insensatos, desobedientes, seguíamos os cursos do mundo, estávamos sobre o domínio de Satanás. Mas hoje nós temos evidências de que servimos ao Senhor. E essas evidências estão em nossa vida, em nosso caráter diário. Nós temos a evidência moral através da nossa vida. Cristo vive em mim, eu tenho que praticar a justiça de Deus. Eu tenho que ser exemplo disso, o caráter meu mostra quem eu sou. Em 1 João, capítulo 3, do verso 7 ao 11, vai falar sobre a evidência moral. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, como ele é justo. E aí ele vai mostrar que quem anda na justiça é filho de Deus. Quem obedece, quem é obediente, quem fala a verdade é filho de Deus. Evidência moral, evidência social. Eu tenho que estar bem com o próximo. Eu tenho que me relacionar bem. Aqui mesmo em 1 João, a partir do capítulo 3, a partir do verso 14, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nem homicida tem permanente nele a vida. Até o verso 18, ele vai falar para a gente não amar só de palavras, mas amar com ação, realmente praticar a ação. Veja, é uma evidência social de que nós servimos ao Senhor, de que nós temos vida em Cristo, de que nós pertencemos a Deus, de que nós somos salvos. E também temos a evidência espiritual, ou por que não dizer doutrinária. Nós precisamos da obediência à palavra. 1 João também, capítulo 5, os versículos 19 a 21. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E se sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu testemunho, entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Fininho, guardai-vos dos ídolos. Amém. Veja, nós já entendemos o que é verdadeiro. A evidência de que nós
estamos em Cristo, a evidência da nossa salvação, a evidência espiritual, a evidência doutrinária. Nós sabemos o que é o verdadeiro, quem é a verdade. Jesus Cristo é a verdade e nós estamos nele, então não saiamos mais, não se afaste mais do caminho do Senhor, não deixe mais o Senhor por nada. Olha, Isaías, capítulo 59, verso 2, fala que as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus para que não nos ouça. Mas ele alerta que nós podemos voltar ao Pai. E é o mesmo fato que aconteceu lá no Éden. O Senhor veio à procura do homem, dizendo: onde você está, Adão? E ele se escondeu de Deus. Eu quero dizer a você, você ouviu a palavra de Deus. Hoje nós estamos falando sobre a liberdade em Cristo. Libertos do pecado. Você pode ser livre do pecado, da condenação. Você pode escapar do pecado. Você pode se libertar do pecado. É a palavra de Deus, é Deus dizendo onde você está. Não se esconda de Deus. Um sangue inocente foi derramado lá no Éden. Um sangue inocente foi derramado na cruz do Calvário por sua vida. Ele está dizendo: eu quero você de volta. Eu quero você de novo na família. Eu quero você perdoado. Eu quero você restaurado. Não deixe passar esta oportunidade sem você receber Jesus em sua vida. Que você possa encontrar esta missão acontecendo em você, libertos do pecado, para uma nova vida em Cristo. Que Deus vos abençoe e vos dê a sua paz. Amém.